Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Então, nós hoje vamos falar sobre comparação e sobre a mentira. E quem viu a primeira aula que saiu do workshop de estilo Palmier sabe que eu agora estou com isso é mentira, isso é mentira. As mentiras que associamos e que nos vão fazendo acreditar que é possível nós não nos compararmos. E é possível nós vivermos sem nos compararmos, Ana Rita? Olha, a minha resposta, e se calhar muito contra, mas é aquilo que eu acredito, e eu gosto de deixar isto aqui assim, que é o que eu acredito, é que não. Que nós vivemos num mundo onde para nós crescermos e evoluirmos, existe sim a comparação. E eu acredito, e mais uma vez, esta é a minha verdade e não tem que ser a verdade de quem está a ouvir ou a tua verdade, nós já vamos lá. Mas eu acredito que não, nós vivemos num mundo onde nós nos comparamos e podemos nos comparar de forma, esta comparação pode ser feita de forma positiva para nos ajudar a elevar ou não, ou pode nos ajudar a levar a que comecemos a cair muitas vezes. Eu antes de começar o podcast eu disse-te uma coisa que foi, nós passamos muito tempo na nossa cabeça. E muito tempo na nossa cabeça e às vezes não termos ninguém para partilhar o que está aqui a acontecer e ninguém para nos, ou alguém para nos realmente nos questionar, porque não vale a pena dizer, e agora acontece muito isto nas redes sociais, por exemplo, não te compares porque não vale a pena. Ok, mas como é que eu posso parar ou limitar a comparação que não me está a ajudar, Porque eu acho que, e isto é também a minha perspectiva, eu não me quero comparar. Eu percebo que não é útil, em muitos casos, eu comparar-me, mas quando eu noto, eu já lá estou. Ou seja, há bocado estávamos a falar que nós estamos as duas com workshops a acontecer. E eu fui-te perguntar, e eu comecei a frase a dizer: olha, eu não quero ir ver, que é para não me comparar, mas olha, quanto tempo, como é que foi, como é que fizeste a primeira aula? E instantaneamente nós as duas ficamos a comparar uma à outra. É tipo... é daquela, porque começamos a pensar, ou seja, passamos muito tempo na nossa cabeça e a pensar, ok, se calhar se ela fez assim, eu também devia ter feito assim, se calhar ela está certa e eu é que estou errada. Ou seja, nós as duas tivemos o mesmo pensamento em relação uma à outra, porque obviamente eu partilhei como é que eu fiz, tu partilhaste como é que tu fizeste e depois chegamos à conclusão, está diferente. Espera lá, isto não está igual. E depois, e repara, já te deixo continuar. E repara, isto aqui é bom até para nós nos questionarmos e para chegarmos aqui a ideias que possam fazer sentido, mas no final do dia, por exemplo, esta comparação pode não nos levar a lado nenhum e não nos vai levar, porque isto não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de o que é que faz sentido, se calhar, para mim e o que é que faz sentido para ti, em alguns casos. Sim, eu acho que a minha... E este é um tema que eu gosto muito de falar, e gosto muito de falar contigo em relação a isto, porque eu, Sara Esteves Palmier, aqui me confesso a toda a gente, a ti, Ana Rita, e a toda a gente que nos esteja a ouvir e a ver no YouTube. Quem estiver aqui no YouTube está a ver que eu preciso de um exorcismo qualquer, porque, e se calhar acontece com algumas pessoas que nos estejam a ouvir, e se for esse o caso, por favor, digam-me aqui nos comentários que eu não estou sozinha, digam-me, Sara, tens companhia no limbo, que é, eu convenço-me que não me estou a comparar. Ou seja, a minha mente, e lá está, voltando àquilo que estavas a dizer, nós passamos demasiado tempo dentro das nossas cabeças, a minha cabeça convence-me que eu não me estou a comparar contigo. Eu só estou a ver factos.
Porque eu acho que já tenho, sei lá, algum alerta em relação à palavra comparação, e de tanto ver aquelas frases no Pinterest, no Instagram, não te compares, blá blá blá, eu já sei, ou seja, mentalmente eu já sei que comparar-me não é boa ideia. Então o meu cérebro assume que eu estou a fazer outra coisa qualquer. Como é que eu paro isto? Olha, como é que eu paro? Eu também me comparo. Atenção, olha, pronto, vou-me confessar também. Eu comparo-me e uma das coisas que para mim me ajuda imenso, isto é uma das coisas, e que é muito usado no coaching, é o questionar-nos. Muito usado. O coaching a sua essência é fazer perguntas e fazermos melhores perguntas. Mas como nós passamos tanto tempo na nossa cabeça, nós às vezes precisamos de nos ouvir a nós mesmos, e isso é uma coisa que é importante. Portanto, eu falo muito contigo e nos nossos grupos e com o nosso mentor e tudo mais, porque ele faz sempre alguma pergunta que nos coloca a pensar. Que estão a ver um barrete e entra. Tipo, vá falar para mim. Mas há uma pergunta, só para aqui, há uma pergunta que, e por isso é que nós vivemos num mundo onde nos comparamos, porque é através da comparação que nós também podemos crescer e evoluir. Ou seja, se eu usar aquilo a meu favor e pensar, e às vezes fazer esta pergunta, ou não fazer esta pergunta, mas olhar e pensar assim, se aquela pessoa está a fazer aquilo, será que eu também sou capaz de fazer aquilo? E a resposta é sempre sim. Ou, se aquela pessoa está a fazer aquilo, eu também posso fazer aquilo. O que é que me impede de fazer aquilo? Pode ser porque não esteja alinhado comigo, e por isso é que é muito importante nós conhecermos os nossos valores, quem é que eu sou, o que é que faz sentido para mim. Porque pode não fazer sentido realmente para mim. Portanto, a primeira coisa é sempre começar pelo eu, a identidade. Qual é que é a minha identidade que eu quero fazer crescer e evoluir na minha vida? E não é por eu ter feito algo no meu passado que eu não consiga fazer agora ou que eu não possa mudar agora. E outra questão é, comparado com o quê? Isto é uma das perguntas quase bases do coaching, que é quando alguém vem com alguma questão, por exemplo, eu não consigo, ou para mim não é possível, ou agora estava a tentar lembrar aqui de um exemplo muito concreto. Por vezes esta pergunta surge por exemplo, eu não consigo fazer vídeos e sentir-me confiante. Comparado com quem? Ou comparado... Ou algo que eu ouço muito é, eu não posso usar a camisola para dentro das calças. E inevitavelmente aí está dentro uma comparação. A pessoa está-se a comparar ou alguém que viu a usar a camisola dentro das calças e gostou e não se reviu nela, ou seja, e normalmente aí comparamos muito os nossos corpos, e eu não tenho aquele corpo, logo eu não posso fazer aquilo. Ou então viu alguém onde não gostou, não comparou-se com a pessoa e pensou, não, eu não quero fazer aquilo. Mas é sempre uma comparação. E às vezes não temos que fazer esta pergunta, agora estavas a falar, não temos que fazer esta pergunta, porque tu estavas a seguir a frase, eu estava a ouvir a frase que tu estavas a dizer, e tu ias entrar, eu não posso usar a camisola dentro das calças porque... Os nossos porque normalmente é a justificação de qual é que é o motivo daquilo não estar a funcionar ou de eu não conseguir. E normalmente essa justificação retira-nos a responsabilidade ou vai contra a nossa identidade. Ok, peraí, acho que vale a pena isto ser repetido. Ok. Então, quando nós dizemos que não podemos alguma coisa, que não conseguimos, quando dizemos o porque tal, repete que foi bonito. Normalmente, a seguir ao porquê, ao motivo ou seja, eu vou justificar porque é que aquilo não é possível para mim. E são estes porquês que normalmente levam à desculpa
que está associada a algum tipo de comparação ou a alguma coisa que não esteja alinhada com aquilo que eu acredito ou de acordo com a minha identidade. E por isso é que eu estou a dizer que aquilo não dá para mim, ou seja, vem a desculpa, vem a identidade e depois temos que mexer. E as crenças, ou seja, o nosso sistema de crenças também é criado através desta comparação. Às vezes comparação connosco mesmos. Nós não temos só que comparar. Às vezes nós não conseguimos avançar na nossa vida porque nos estamos a comparar com a nossa identidade passada. Sim. Eu no passado não consegui fazer uma apresentação na escola, à frente da minha turma, então eu nunca vou conseguir. E este é o motivo e a justificação de eu não conseguir. Eu estou-me a comparar com quem? Eu posso não estar a comparar com um excelente orador, eu estou-me a comparar comigo no passado. Ou seja, por isso é que eu digo e acredito nisto, que nós estamos sempre a comparar. Nem que seja com a nossa versão passada. Ou seja, eu não preciso comparar com a pessoa ao lado, nem que seja com a versão passada de mim mesma. Então, fazermos melhores questões. Às vezes não temos que fazer só esta questão comparado com o quê? Mas ouvir mais qual é que é a justificação que eu estou a dar para eu dizer que não sou capaz. Eu não sou capaz porque quando eu tinha 5 anos a minha mãe mandou-me ir às compras e eu perdi-me e não sei o quê. Ou eu vesti esta roupa, esta roupa no passado, meti a camisola por dentro e não ficava bem. E a minha mãe chamou-me a atenção que não ficava bem. E então eu agora sei que isto não fica bem. Ou pode-se comparar com alguém. Porque só fica bem uma roupa, a camisola dentro das calças às meninas que têm um determinado tipo de corpo, como tu estavas a dizer exatamente. É comparado com o exterior, com outra pessoa. Exatamente. Ou isto que eu estou a fazer, ou seja, construir a vida que eu desejo não é possível para mim. Por exemplo, uma das coisas que eu falo muito é disto, de nós construirmos a vida que desejamos e seguirmos em frente. E eu não, por exemplo, na escola, eu era introvertida, era tímida, portanto, eu agora quero mudar de trabalho, quero fazer algo que seja mais alinhado comigo, com algo que eu sei que consigo ajudar as outras pessoas, mas como eu na escola não falava bem, portanto, eu agora também não consigo. Então, eu estou-me a comparar com quem? Com a minha versão passada. Eu acho que, e isto foi uma das coisas que eu falei logo na primeira aula do workshop, são as regras que nós nos impomos a nós mesmas, que vêm destas comparações antigas, que às tantas nós já assumimos como verdades universais. E estavas a falar das perguntas que são mais poderosas, e há quem ainda não ouviu a primeira aula do workshop Estilo Palmir, pode ir ouvi-la agora, porque lá eu partilhei uma história onde o clique, exatamente à altura em que tudo para mim mudou e a maneira como eu pensava em relação a mim mesma mudou, porque eu estava a remoer uma pergunta e por acaso ouvi a mesma pergunta noutro tom de voz. E foi, eu estava-me a perguntar, então mas não é óbvio? E às tantas fiquei, espera lá, então mas, a sério, não é óbvio? E aquilo eu conheço essa história e é delicioso. Lá vir. Portanto, na aula, têm que ir ouvir a aula da Sara. Exatamente, que é para tudo fazer sentido. Mas darmos também algum tempo para as perguntas que fazemos a nós mesmas poderem ter espaço para ser respondidas. Porque tipicamente quando eu estou em modo comparação e depois a espiral vai no sentido para baixo, normalmente as respostas que eu tenho são sempre muito rápidas e ríspidas. Ou seja, nunca há verdadeiramente um tempo em que eu estou a assimilar e que estou verdadeiramente a perguntar-me. É quase como se a pergunta fosse de retórica. E se calhar isto pode ser uma boa chamada de atenção, que quando começares a perceber que estás numa conversa interna em que as perguntas são todas de retórica e as respostas estão a aparecer demasiado rápido, que se calhar pode ser uma boa
uma boa forma de pôr o pé no travão. Ué. Uma boa pergunta, que não é uma boa pergunta para tu te fazeres, ou seja, reformulando, não é uma boa pergunta tu começares porque é que eu faço isto? Certo. Em vez disso, podes-te perguntar para que é que eu faço isto? E aí podes ir buscar algumas das tuas crenças, dos teus sabotadores, das tuas resistências e a partir daí trabalhar com elas. Porque o principal, uma das coisas que eu noto, por exemplo, quando me falam na confiança, e já agora, no workshop, a jornada da confiança, eu falo muito, a nossa base é a confiança para construir a vida que tu desejas, nós usamos, Santinho! Obrigada. Quem estiver no YouTube pode depois dar um santinho nos comentários. Porque eu vi a Sara a meter. Eu não espalho doenças para ninguém. Portanto, vou ter assim, Covid free. Espero, pelo menos está. Ai, como é que é? Higiene respiratória. Nunca tinha ouvido falar nisso. Saímos do tópico. Saímos do tópico, não é? Só porque nós gostamos de ter assim uma conversa descontraída. Mas estava a dizer a questão de fazermos esta pergunta, para quê? Porque isto para quê vai-nos buscar aqui algumas crenças, sabotadores, resistências, e uma das coisas que às vezes nos acontece é que nós vamos buscar algo no passado, porque eu nunca fui confiante, ou porque eu nunca consegui fazer isto, e qual é que é o motivo? Para que é que tu... são as minhas resistências, são os meus sabotadores. Ok, concretamente, qual é que é essa resistência e esse sabotador que não te está a deixar avançar neste momento? Porque eu chego a casa cansada ou exausta, e então o que me apetece é sentar no sofá, apesar de eu ter dito no início do dia que ia fazer outra coisa qualquer. Ok, e a partir daí, quando nós vamos sempre um bocadinho mais fundo e nos questionarmos um bocadinho mais, nós vamos perceber que usar o nosso sabotador e a nossa resistência, porque eu tenho este sabotador, é nós estarmos constantemente a querermos ficar com a nossa versão passada. Sim, e a dar-lhe cada vez mais força. E a dar-lhes cada vez mais força. Porque a partir do momento em que, às vezes, e depois eu também ouço, não sei se já ouviste isto, eu gostava de libertar as minhas crenças. Gostava de como é que eu não tenho estas crenças. Ok, qual é que é a crença que te está a bloquear neste momento? Porque a crença é eu não me sinto confiante em relação a... E se tu fosses confiante, o que é que tu farias diferente? O que é que tu farias diferente? Não sei o quê, mas a minha resistência... E o que é que nós vamos buscar? A nossa comparação do passado para justificar porque é que nós estamos a fazer no presente. Mais uma vez, nós estamos a comparar com uma versão passada e estamos a dizer eu prefiro manter a minha versão passada, mas eu já sei que eu não a quero. Mas eu quero manter a minha versão passada, porque eu estou constantemente a comparar-me com quem? Com a minha versão passada, que ela sempre fez assim. Mas eu agora quero fazer diferente, mas a minha versão passada... porque sempre fiz assim. Porque sempre fiz assim. E no final do dia, se nós nos começarmos a comparar, esta resistência, esta crença é uma crença potenciadora, fortalecedora, ou pelo contrário, está-me a enfraquecer. Então, como é que eu podia alterar esta crença? E uma das coisas, por exemplo, nós no coaching também temos muito esta questão dos objetivos e na confiança, eu sou uma adepta dos pequenos passos, então na jornada da confiança nós começamos exatamente com isso, pequenos passos levam a grandes mudanças, não só na jornada da confiança como nos meus programas, elas sabem que são pequenos passos, e às vezes dou coisas tão ridículas, mas que funcionam. E uma das coisas... Eu não tenho uma frase tão bonita quanto tu, eu só tenho passinho a passinho, calma, passinho a passinho. Porque é verdade. É verdade. E então, quem nos está aí a ouvir, o que é que faz sentido para alcançar um objetivo ou então para combater uma crença? Para combater esta crença, ela vai estar relacionada, se eu quero combater esta crença, porque esta crença não me está a fortalecer, e se eu quero ser melhor que a minha versão passada, mais uma vez o que é que eu estou a fazer? A comparar-me para ser melhor. Portanto, se é para comparar, vamos usar esta comparação para nos melhorarmos a nós mesmos. Então, o que é que eu posso fazer a partir daqui?
Ok, o que é que concretamente eu quero mudar neste momento ou alterar na minha vida? É isto. É este o objetivo que eu quero atingir. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que lê mais. Okay? O que é que significa ler mais? Pois isto aqui dá uma série de perguntas que não vamos por aí, não vamos por aí. Ok, a minha versão passada diz que não gosta de ler, mas eu quero neste momento, e faz sentido com a minha identidade, ler mais. O que é que significa ler mais? Uma página, duas, um livro por mês, um livro por semana, 12 livros por ano, o que é que significa? E depois fazer a engenharia ao contrário, que é, não é o objetivo em si, porque o objetivo não te vai transformar, mas é o caminho que tu fazes até alcançar o teu objetivo. E se há uma coisa que faz a diferença quando nós temos um objetivo e para sair, ou seja, para sermos uma versão melhorada de nossa versão passada, comparando-nos com a nossa versão passada, são os hábitos. Uhum. Os nossos objetivos são alcançados através do hábito. É o hábito que te vai fazer alcançar e que te vai ajudar a alcançar o teu objetivo. E é o hábito da confiança. Ou seja, hábitos confiantes que te vão ajudar a. O problema é que nós passamos anos na nossa antiga versão. E depois agora queremos tudo no estalar de dedos. Portanto, no estalar de dedos, vocês viram o meu telemóvel a tocar? Ouviram? É a minha mãe, e está em não incomodar. A minha mãe é a única pessoa, minha mãe, o meu pai e o Helder, que quando me ligam, o telefone toca, mesmo. Porque eu falo com os meus pais todos os dias. Eu dia sim, dia não, coitadinhos dos meus pais. Mas, agora, quem é que aí também fala com um familiar todos os dias? Coloca aí nos comentários. Sim, porque convém dizer, nós não moramos na mesma cidade que os nossos pais. Exatamente. Mas estavas aí a falar de uma coisa, e em relação aos hábitos, quem quer melhorar os hábitos que tem em relação à confiança, saber quais são estes hábitos, Jornada da Confiança, gente, aproveitem, é online e é grátis, da nossa coach Ana Rita Costa. O que eu estava a reparar do que estavas a dizer é que tu foste tornando cada vez mais específico e eu apercebi-me de uma coisa que ajuda a parar a comparação e que se calhar está a um nível um pouco mais acima, e que disseste algumas vezes que foi quem é que tu queres ser, e não em relação aos objetivos, mas em relação à identidade. Uhum. Ou seja, quando eu me começo a comparar, porque estou a criar uma aula de uma maneira e sei que tu criaste de outra maneira, o que tenho que me parar, o que eu tenho que me lembrar é, ok, o que é que eu quero transmitir? O que é que qual é a parte da minha identidade que é para mim importante mostrar agora? E se eu perceber que estou a fazer as coisas de acordo com isso, então está tudo bem. E esta parte da identidade Agora, isto não foi programado, eu acabei de me aperceber, agora com as nossas conversas, daí nós queremos fazer este podcast, porque as nossas conversas depois interligam-se. É exatamente isso que eu falo também com as minhas clientes. A questão dos valores de estilo, e que é o tema quase principal da segunda aula do workshop Estilo Palmier, os valores de estilo fazem exatamente isto. Tu percebes o que é que queres transmitir, que tipo de pessoa é que queres sentir, é que te queres sentir, e portanto aí as comparações acabam. Porque não interessa se o outro faz daquela maneira ou não, se tu queres transmitir isto e é assim que tu estás a transmitir, acabou. Yeah. É quase como... Yeah. Essa questão da identidade, do que tu estavas a dizer, ok, o que é que eu quero transmitir, o que é que eu quero sentir, o que é que faz aqui sentido para mim. Estava-me a lembrar, estou-me a rir, porque eu estava-me a lembrar, por exemplo, na minha identidade está uma coisa, eu preciso de simplicidade e estrutura. E é isto que me ajuda e me faz sentir confiante. Então, nós estávamos agora no final, não sei se vocês reparam em todos os episódios. Tu vais-te envergonhar assim, desta maneira? Eu vou me envergonhar aqui desta maneira. Em todos os episódios,
Eu tenho que ficar com a última palavra. Eu vou repetir, porque com o riso as pessoas não vão perceber o que é que eu estou a dizer. Então, basicamente, nos episódios do podcast, a Sara fala e eu vou repetir o que ela disse para terminar o episódio. Mas É algo assim do género. Pronto, obrigado, deixa o teu comentário, o teu like, gostávamos mesmo de saber a tua opinião. E eu paro, que é para a Ana Rita terminar, e ela diz, sim, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Sempre. eu estava na brincadeira a dizer, opa, eu tenho que ficar com a última palavra, Sara. Mas na verdade não é isso. É que na minha base e na minha identidade está, e é isto que eu partilho com as pessoas com quem eu trabalho, é simplificar e a estrutura. E eu preciso de saber quando algo realmente termina. Ou seja, para mim a estrutura é flexibilidade. Do género, nós não combinamos isto, nós não estamos a seguir um guião, nós estamos a conversar, mas eu preciso que alguma coisa me diga, eu inicio aqui e eu termino aqui. E então, basicamente, nós definimos... Ai, peraí. Está aqui ao lado. Nós temos escrito... Neste momento, a única coisa que escrevemos é como é que nós vamos terminar. Portanto, fiquem até ao final do episódio. Que é para descobrirem. Que é para descobrirem como é que nós vamos terminar. Mas isto dá-me E estrutura. para ver se resultou. E para ver se resultou. Não, Sara, resultou. Eu estou-te a dizer, isto é a minha identidade. Pois, exato. Mas lá está, é que quando nós percebemos e quando estamos alinhadas com a nossa identidade e está tudo a fazer sentido, não há questionamento, é só assim. Sim. E estavas a falar de outra coisa, dessa questão da identidade, e que é muito importante. E eu estava-me a lembrar de quando eu iniciei e como que eu iniciei. E isto também para remeter em relação à roupa, tu falaste da roupa, ou seja, aquela que é a identidade que eu quero transmitir, o que é que eu quero transmitir com a minha roupa. E isso faz com que eu não precise de olhar para o lado. Tu dizes uma frase, muitas vezes, apreciar o bonito que não é teu. É assim, não é? Aprecia o bonito que não é teu. E na questão da roupa e na nossa vida e aquilo que tu queres construir, a base é a identidade. Eu vou dar aqui um exemplo meu. Quando eu comecei, por exemplo, eu comecei muito no coaching, mais na parte espiritual. E então, na parte espiritual, há muito o deixar fluir, vamos seguir vamos seguir aquilo que estamos a sentir. É muito mais... falta terra. E eu, além de Os pezinhos na terra, sim. Além de ser terra, eu gostar muito e saber falar e saber essas questões, eu sou muito terra. Ok, mas como é que isto funciona aqui? Como é que eu posso ser mais confiante? Ok, se eu digo que vou te ajudar a ser mais confiante, eu sei como te ajudar a ser mais confiante. E não porque vais pensar positivo, vais... Já me perdeste, sim, abrevia. Porque pronto, é demasiado... Mas nada contra, a questão é, será que isto é a minha identidade? Por exemplo, será que é a minha identidade usar, sei lá, aquelas coisas que se metem na cabeça, que algumas pessoas mais, não sei como é que se chama, e tenho imenso respeito, mas eu realmente não sei como é que se chama. Ou então usar um charijo, acho que é assim que se chama, ou então usar, é assim que se diz, Sara? Olha, se não for, peço imensa desculpa. Ou então usar aqueles lenços à volta e andar assim com umas samarras, assim mais... Que eu adoro aquilo. Atenção, eu adoro aquilo. E eu aprendi a apreciar, como a Sara diz, o bonito que não é meu. Agora, aquilo não é a minha identidade. Não é a minha identidade. Mas eu respeito imenso e adoro. Por exemplo, adoro meditação. Eu própria faço meditação. No meu programa do grupo de coaching de confiança, eu tenho meditações, eu faço meditações, mas de acordo com a minha identidade. Sim, tem que fazer sentido para nós. E lá está. E isto só para terminar, às vezes nós olhamos para o lado e pensamos, eu se calhar também tenho que falar mais daquela forma, fazer mais assim, porque ela está a fazer e eu gosto, mas aquilo não é a minha identidade. Exato.
E acho que chegamos aqui ao ponto repousado, que é, efetivamente, vai haver comparações, vamos nos comparar, porque é de sermos humanos, mas as nossas comparações vão começar a acalmar e vão provavelmente poder ser um pouco mais potenciadoras quando nós nos centrarmos em quem nós somos e em quem nós nos queremos tornar, qual é a versão para onde nós queremos caminhar, não é? Exato. E assim, em modo quase já a finalizarmos o nosso podcast, então uma das coisas, e se calhar se retirares tudo daqui, é primeiro de tudo vais-te sempre comparar, nem que seja com a tua própria versão do passado, com a tua identidade passada, e também vai acontecer que tu vais querer comparar com, por exemplo, eu adoro a Sara, nós falamos todos os dias, e mesmo assim, sem querer, nós comparamos, mas no final do dia, quem é que eu quero ser? Exatamente, porque somos diferentes. Porque somos diferentes. E nós complementamos super bem, mas esta comparação faz sentido, e agora esta frase acho que se encaixa aqui perfeitamente, esta tua frase, que é: aprecia o bonito que não é teu, aprecia a identidade que não é tua. E exatamente. Qual é que é a identidade que tu queres trazer cá para o mundo e partilhar com o mundo? Isso exatamente. É o mais importante. E, portanto, hoje ficamos por aqui. Nós voltamos a falar contigo para a semana. E lembra-te de partilhar, comentar, subscrever, e até ao nosso próximo episódio continuar a construir a vida que tu desejas com confiança. Porque tu podes e mereces, e finalmente há estrutura para a Ana Rita! Agora sim, há estrutura. Tchau! Tchau!